Vamos lá, pessoal, essa também é um pedido da internet. A medição da pressão atmosférica no interior de um laboratório de física foi realizada utilizando-se o dispositivo representado na figura. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um balão de gás, né? No final desse balão, então, tem um pouco de mercúrio, e aqui a gente tem, então, um vaso comunicante, né? Onde uma parte é mercúrio e outra parte é gás, né? E tem um medidor de pressão absoluta aqui. Sabendo-se que a pressão exercida pelo gás, então a pressão do gás vale 136 centímetros de Hg, determine o valor da pressão atmosférica no local. Bom, então o que eu sei? Né? Eu sei que pontos para uma mesma altura dentro de um mesmo fluido estão sobre a mesma pressão. Então esse ponto aqui está sobre a mesma pressão que esse ponto aqui. Né? Então vamos igualar essas duas pressões. Vamos chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Eu sei que a pressão em A é igual à pressão em B. Pontos à mesma altura do mesmo fluido estão sob a mesma pressão. Então, qual é a pressão que o ponto A está submetido? É a pressão do gás. A única pressão que o ponto A está submetido aqui é a pressão do gás. As moléculas do gás estão batendo aqui no fluido e ele está submetido à pressão. E o ponto B? Ora, o tubo está aberto. Então, aqui eu tenho a pressão da atmosfera e eu tenho também a pressão dessa coluna de mercúrio, né? Coluna de mercúrio. Então a pressão do gás eu sei que vale 136 centímetros de mercúrio. A pressão atmosférica é o que eu quero, é o que ele me pede para calcular no problema. E a pressão de uma coluna de mercúrio, e aí eu tenho que descobrir quanto vale essa altura primeiro, né? Então daqui até aqui eu tenho 55 centímetros, daqui até aqui eu tenho 131. Então se eu fizer 131 menos 55, eu vou encontrar que essa coluna aqui tem uma altura de 76 centímetros de mercúrio. Tá? Então eu não preciso saber a densidade do mercúrio para resolver esse problema. Tudo que eu preciso é calcular a pressão em centímetros de mercúrio. Tá? Isso é uma unidade de pressão em si, tá? Não tem a ver com a densidade do mercúrio, tem a ver com a pressão, né? A força que essa coluna de mercúrio faz sobre a área. Né? Força sobre a área é pressão, né? Lembra? Então uma coluna de 136 centímetros de mercúrio, uma coluna de 76 centímetros de mercúrio exerce uma pressão. Né? E aí existe até uma relação que diz o seguinte: uma atmosfera exerce a mesma pressão que uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Se vocês quiserem saber mais sobre essa relação, eu recomendo que vocês deem uma olhada em vídeos sobre a experiência de Torricelli. A experiência de Torricelli vai falar exatamente sobre a construção dessa escala aqui, de quantos milímetros de mercúrio são necessários para você ter uma pressão exatamente igual à pressão de uma atmosfera, mais ou menos aí ao nível do mar. Tá? Então deem uma olhada em vídeos sobre o experimento de Torricelli. Bom, dá uma olhada lá que você vai entender de onde vem essa relação. Mas não é sobre isso que o experimento, que o problema aqui trata. Ele só quer que você calcule a pressão atmosférica. Então é só passar esse termo aqui para o outro lado e fazer 136, os dois estão na mesma unidade, né? Menos 76, e aí você vai achar que a pressão atmosférica então vale 60 centímetros de mercúrio. Maravilha? Tranquilo?